Antes dessa próxima canção, eu quero compartilhar com vocês aqui, vocês de casa, vocês que vão assistir depois, a fidelidade de Deus na minha vida. Uma das primeiras experiências que eu tive com Deus. Hoje eu estou aqui com meu irmão, que acompanhou essa fase. Tem outras pessoas aqui, mas eu vou dizer exatamente dele agora, porque nesse período foi o período que ele esteve comigo, minha família, meus pais. Quando eu tive o apêndice, ele pode se recordar desse momento. Foi uma das minhas primeiras experiências com Deus. Eu tinha aproximadamente ali para 10, 11 anos. E eu estava na escola, quando de repente eu comecei a sentir uma dor muito forte na boca do meu estômago. Estava fazendo educação física. E naquele momento, os professores achavam que era exatamente pela movimentação, pelo exercício físico. Mas aquela dor foi se agravando, e eles tentaram fazer o contato com os meus pais, mas hoje em dia nós temos aí celular, WhatsApp, que é tão rápido, tão fácil de fazer contato, mas naquele tempo era muito difícil. Enfim, eu fiquei todo o expediente de aula, vim embora, e quando eu cheguei em casa, meus pais me levaram para o hospital, e já era mais de 6 horas da tarde, quase dando tempo deles irem para o culto da noite na igreja. E o meu irmão, meus pais me levaram para o hospital. Eu passei com o médico plantonista e eles chegaram a falar para os meus pais que eles achavam que poderia ser o apêndice, mas que eu deveria me deixar no soro e aguardar um outro dia, que seria o médico mesmo que trata desse problema. E o meu irmão ficou comigo e meus pais foram para a igreja. Minha mãe foi para a igreja. Isso é uma coisa que tem muito forte na minha mente. Mas antes de eu sair dali, antes dos meus pais saírem dali, a minha mãe disse, não disse para mim, mas depois ela me contou que ela falou que ia deixar o meu irmão comigo e ela ia levar o meu nome na igreja, para que eles orassem por mim. Só que o médico chamou a minha mãe e falou, não, ele não vai poder ficar internado. Então, a minha tia morava próximo, meu pai foi para a igreja e minha mãe ficou comigo na casa da minha tia, que era do lado. E pra gente no outro dia cedinho passar com o médico, eu queria fazer os exames e ver exatamente o que é que eu tinha. E no outro dia cedinho eu fui pro hospital ali com a minha mãe, eu fui diagnosticado que eu estava com apêndice, porém eu já estava num estágio bem avançado e que eu precisaria subir urgentemente para a sala de cirurgia. Só que eu só consegui subir, era mais ou menos acho que à tarde, né, cara? E eu fiquei todo esse tempo passando mal, muito, muito mal. E quando foi período ali de 5, 6 horas, a mãe foi para a igreja novamente. Dessa vez não foi só meu pai, ela foi junto. Ela disse, eu vou levantar a igreja em oração. Eu ia entrar para a sala de cirurgia no período da tarde. Meu irmão ficou ali comigo nesse tempo. Eu já estava bastante debilitado por conta dos vômitos, das dores que eu estava sentindo. E quando foi, minha mãe, isso foi o relato da minha mãe, que ela colocou meu nome na oração. Já era mais de 7 horas que já estava na segunda parte do culto, e o irmão levantou a igreja em oração. No outro dia eu fiquei sabendo, eu entrei para a sala de cirurgia mais ou menos umas 8 horas da noite. E era exatamente o horário que o irmão estava levantando a igreja em oração ao meu favor. E quando ele fez, eu já estava num estágio bastante debilitado. E quando eles fizeram a cirurgia no outro dia, o médico falou para minha mãe, olha, o seu filho, eu não sei o que acontece com ele, mas ele tem muita sorte, porque quando a gente fez a cirurgia do apêndice que a gente tirou de dentro dele, já estava totalmente perfurada, ou seja, desde o dia anterior já estava perfurado. Eles não sabiam a causa, o motivo de eu ter aguentado mais de 24 horas com essa perfuração interna, que quando ele tirou de dentro de mim, ela estourou na mão do médico, o que era para ter estourado dentro de mim, e não era para mim estar mais aqui. E minha mãe disse para ele, olha, não foi sorte, foi Deus. Porque no exato momento que vocês estavam abrindo ele, a igreja estava levantando em oração em favor dele. Então essa foi uma das primeiras experiências com Deus. E nessa época eu estava numa época de rebeldia. Eu fazia mais de um ano que eu não ia para a igreja, eu não queria cantar, e foi a minha primeira experiência com Deus que eu nunca vou esquecer. A gente pode passar muitos momentos de falha, muitos momentos de distanciamento, mas quando a gente tem algo de Deus na nossa vida, a gente nunca consegue ficar longe
dessa intimidade com Deus, aonde quer que seja. E aqui nessa noite, hoje na minha casa, esse é um momento de intimidade com Deus. E aí na sua casa também esse é um momento de intimidade com Deus. Eu não sei qual é o que você enfrenta, não sei quais são os seus projetos, não sei quais são os seus sonhos, mas eu quero dizer que quando Deus tem um propósito na nossa vida, independente do que a gente enfrente, Ele vai ser sempre fiel à sua palavra, assim como nós acabamos de cantar. Então não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Como eu disse, é simples, mas é muito importante, porque talvez não era para mim estar aqui hoje. Esse foi só um dos primeiros testemunhos que eu tive com Deus, e dali eu entendi que quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe, e não adianta a gente dizer não. Eu quero que essa mensagem chegue ao seu coração nessa noite como uma mensagem de encorajamento, como nós ouvimos aqui no início dessa live. Nunca pare de lutar. Nunca desista dos seus sonhos. Talvez hoje nós estamos aqui, o dia de amanhã não pertence a nós. Amém? Então reflita muito nisso. E adore ao Senhor Jesus comigo em gratidão.